ou por quem souber. Pega lá e marca assim, ó, vai lá e marca a resposta da pessoa. Aqui não aparece responder, né? Aparece editar que é minha própria. As apresentações estão aqui para vocês também. Os laboratórios do PEX Tracer que a gente vai utilizar no sábado, tá ok? As aulas gravadas estão aqui. Perceba que o módulo 2, ó, não tem, ó, nem aulas gravadas e nem questionário. Os questionários estão aqui, ok? Quando você clica Sim. lá no questionário, ele te leva ao questionário. Agora está encerrado, ó. Você não consegue mais enviar. Eu encerrei esse cara. Quem fez, fez. Quem não fez, faz os próximos. É só para eu ir coletando o nome e como é que está o andamento. Ah, professor, mas daqui a pouco, daqui às 2 horas, por ser Angola, vai dar 10 horas, vai dar 9 horas, vai dar. Eu só consigo acompanhar 3 horas. Vai ficar muito tarde para eu trabalhar no outro dia ou qualquer outra coisa. É, não está conseguindo acessar as notas, tá? Eu já vou falar isso daí, então. Então, o próximo módulo eu vou criar uma prova. É que vocês não conseguem ver aqui se a prova não estiver ativa, mas vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu estava fazendo de Labs. Quando vocês fizerem lá o Lab no sábado, que eu entregar um Lab para vocês, eu vou mandar um comando para vocês. Olha, gente, eu quero que vocês configurem um roteador, coloque 3 roteadores, 3 máquinas ali, 5 switches. Tudo vai depender do módulo ou da semana. Configure o nome, configure o PPP, configure frame relay, qualquer outra coisa. Beleza? Configurou? Pessoal, no sábado, tá? Jogue o arquivo aqui. Depois que jogar o arquivo aqui, eu tenho um negócio aqui, ó, aceitando as respostas, tá vendo? Falar, gente, eu vou aceitar os labs, um exemplo, até domingo, meia-noite do Brasil. Chegar domingo, meia-noite, eu venho e faço isso daqui, ó. Ninguém mais consegue mandar lab. Professor, ativa aí para mim rapidinho, só você dá 2 cliques. A resposta é não, ok? Por quê? Porque os labs também não são, não serve ainda para desclassificar ninguém para voucher, para eu colocar quem que é o melhor, quem que é o pior. Não é isso. Não é essa a intenção gerar disputa em vocês. Eu quero que vocês agarrem o conhecimento, beleza? Todas as provas eu tenho isso, eu tenho como finalizar. Porém, as provas do módulo final e os módulos do módulo final, os labs dos módulos finais e a prova final em si, eu vou ser mais impiedoso com vocês. Vai ter determinado horário. Olha, tal horário a gente vai estudar no sábado. Então, gente, a prova teórica vai ter 2 horas de duração, 3 horas de duração. E eu vou ligar o cronômetro e vou deixar aqui na tela o cronômetro rodar. E vai estar todo mundo acompanhando. Quer ver minha tela? Quer ver quantos faltam? Vai estar aqui. Quando zerar, eu vou lá e desligo. Vocês não podem mais mandar prova para mim. As provas também é feita no Google, ok? Essas provas do módulo final são classificativas. Essas são para tanto voucher ou para depois entregar para o RH e por aí vai. Beleza, minha gente? Então, eu espero ter esclarecido. Então, as provas de cada módulo vai estar aqui. Quando a gente terminar esse PowerPoint, eu vou jogar aqui, ó, avaliação, módulo 2, aula 2. Aula 2 e 3, né? Que gerou duas. Então, eu vou colocar aqui, 1.2. Então, Eduardo, você está entrando aqui. Opa, nas apresentações. Cadê? Você clica aqui e não aparece nada para você? Não abre? Não aparece isso para você digitar um sim e aparecer aqui, ó, os PowerPoint. Ó, os Aparece os PowerPoint, exemplo. PowerPoints, mas eles aparecem só a primeira página e aparecem os outros como oculto. Eu não sei se tem alguma senha, alguma coisa assim. Ah, é que esse daqui é do professor. Tem coisas ocultas. Quando você coloca para rodar o PowerPoint, ele vai mostrar só o que tem que mostrar mesmo. Ó, aqui tá o módulo 1, né? Deixa eu ver aqui. É que ele tá carregando aqui ainda para mim. Ó, tá vendo? Tá aparecendo, ó. Esse daqui é oculto, tá vendo? Mas esse daqui tá, ó, que tem animação e tudo mais. Então, ó, tá aqui. É porque ele demora um pouco de carregar. O que que eu recomendo vocês fazer é fazer o download. Faz o download dele. Beleza? Ao invés de você tentar abrir pela web, que é mais demorado, faça o download dele. Eu nem sei onde é que faz, sabe, compartilhar, sei lá. Algum lugar aqui você consegue fazer o download. Eu acho que é aqui, ó. Cadê? Clica com o botão direito.
baixar. Beleza? Eu recomendo Ali vocês em criar cima uma do lado pastinha compartilhar tem o baixar também, baixa tudo. também, ó. É muito melhor vocês abrir local, tá bom? Não tem bloqueio nenhum, é só abrir. É porque eles são grandes, tá vendo? Ó, esse slide aqui é 30 mega. Se abrir 30 mega é pesadinho. Beleza, Eduardo? Beleza, obrigado. Tá bom. Você tem dúvidas sobre iOS? Pode usar o Eevee? Pode. O Lab não. O Lab vai ser no PEX 3. É o que te limita no PEX 3, porque o PEX 3 eu consigo criar Lab de pontuação. Se você não entregou tal coisa que eu não pedi, você não vai pontuar. Se ficou faltando, vai ficar faltando ponto para você completar o 100%, ok? As notas é só você clicar. As notas é só visualizável também. Da mesma forma, as notas estão aqui em cima, ó. Lá em cima, informações, notas. Quem respondeu os questionários, eu faço um import do CSV, é um CSV que o Google me libera, e eu coloco na planilha lá para vocês, beleza? Aí aparece uma planilhinha lá, o nome de vocês, eu só peço para vocês colocar sempre o mesmo nome. Se eu ver que o nome é próximo, o cara errou uma letra, alguma coisa assim, aí eu vou lá e coloco a nota dele. Eu sei que, tipo, por enquanto não tem anônimos, gente com os 2 nomes iguais, os 3, 4 nomes iguais. Então, por enquanto tá fácil achar as notas, mas tá aqui, ó. Quando a gente terminar isso daqui, provavelmente amanhã a gente já tem uma prova desse módulo aqui, configuração básica de iOS, beleza? Bom, você pode usar o Eevee para desenvolver, sei um pouco a mais, que é o que eu costumo mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo que o PNet está sempre aberto? Porque eu vou mostrar para vocês no Package Tracer e no PNet, uma imagem I/O, né? O que a gente tem além na vida real, para a gente não se assustar quando chegar. Nossa, mas não teve isso no curso. É para eu já amaciar a carne de vocês. Tenho dúvidas sobre iOS. Você pode abrir o seu microfone, por gentileza? Ou tá com vergonha? Sim, o meu microfone já está aberto. Qual é a sua dúvida de iOS? Pode ser a dúvida de vários. Sim, é que eu não acompanhei a aula semana passada, mas fui rever, ontem, desculpa, mas fui rever a aula e vi que o professor falou de iOS. Eu gostaria, uma das minhas questões é como é que eu consigo obter esse sistema a partir do site da Cisco? Então, olha, eu posso fazer uma apresentação só para vocês, como vocês baixam uma iOS falsa. Não é falsa, é pirata. Eu estou gravando isso daqui, eu tenho que tomar cuidado. E algumas iOS para vocês fazer labs. Por quê? A iOS da Cisco requer pagamentos, licenças para uso. Então, você tem uma iOS quando você compra um equipamento. A Cisco te libera uma iOS de um roteador quando você compra o roteador. Você pode comprar outra versão de iOS, ter outras versões de iOS, a Cisco pode deixar você baixar. Hoje está assim, mas você precisa ter licenças para, sei lá, funcionar roteamento BGP, alguma característica avançada de switching, de MPLS, de Call Manager. Então, hoje em dia, quando você baixa o equipamento, você tem um equipamento, você compra um equipamento, $40.000, $50.000, a iOS vem de lambuja. Como eu posso ter só a iOS? Você precisa ter um cadastro na Cisco, ser parceiro da Cisco, ou seja, a sua empresa precisa ser parceira na Cisco para que você consiga baixar a iOS sem que você compre equipamentos, que é o meu caso. Eu trabalho na NTT, é uma empresa parceira da Cisco que vende equipamentos da Cisco e a gente dá suporte para os clientes também. Por a gente dar esse suporte para o cliente, então a gente consegue acessar a página da Cisco e atualizar uma iOS que está com bug, alguma outra coisa assim. Mas é restrito, não é todo mundo que consegue baixar uma iOS, não, beleza? É igual o seguinte: tem a iOS da Apple, mas por default você não baixa a iOS da Apple. Você atualiza lá seu celular lá, mas você não consegue fazer o download do seu computador. Alguns outros sites liberam aquilo, ou quando você segura o Shift, né? E aí vira um arquivo lá, ao invés de mandar direto para o seu celular. É isso. Ok. Outro aqui, Maxwell, a Cisco recentemente. Desculpa, já entro. Anderson, tudo bem? Tranquilo? Sim, Sobre sim, a sim, iOS? sim. Beleza. Maxwell,
Maxwell, você não é meu amigo lá que trabalhou comigo lá na Logicalis, não, né? Ou você tá brincando comigo? Não, não é não. É o Maxwell Oliveira. Tem que. Recentemente tem um mês mais ou menos que você poderia ter seu e-mail pessoal e você só associava as contas da sua empresa no seu e-mail. E aí você tinha esse acesso na página da Cisco. Hoje você precisa ter um e-mail corporativo da empresa, essa empresa cadastrada na Cisco. Sem esse e-mail corporativo você não acessa mais essa página de suporte da Cisco. Tem que ter. Então, antes eu acessava com julioccâmara@gmail e agora eu tenho que acessar com julio.câmara@ntt.global, senão não vai. Beleza? Porém, a sua empresa precisa ter parceria na Cisco, precisa ter cadastro na Cisco, senão não adianta você estar com e-mail corporativo. Se não tiver cadastro lá, não vai funcionar. Vamos começar, gente? Estão todos ansiosos para apanhar hoje? Agora eu quero saber porque a minha barra aqui não sai. Barra de ferramenta, será que está bloqueada? Ah, saiu. Amém. Vamos lá. Portas e endereços. Endereçamento IP. O endereçamento IP, para ficar um jeito mais simples, é como se fosse o endereçamento da sua rua. A sua rua está sempre naquele local. A não ser que o prefeito vá lá e mude a estrutura do seu bairro e derrube as casas lá e faça outras ruas no lugar daquela sua rua. Mas a sua rua é sempre assim. Ah, eu consigo fazer daqui, tá ok? Eu vou fazer. Beleza. E aí, então, representando que a gente precisa fazer a identificação dos hosts, o endereçamento IP é a sua rua, o seu endereço, o seu CEP que você tem. Já o seu MAC address, que depois a gente vai falar sobre isso, que é o seu endereçamento físico da sua placa de rede, é o número da sua casa. É a sua casa onde está localizada na rua. É aquilo dali que permite que os correios entreguem sua carta no local correto. Então, o IP é o principal meio de permitir os dispositivos se localizem e estabeleçam comunicação ponto a ponto na internet. Ou seja, para eu chegar em algum local, eu preciso ter um IP, uma estrutura lógica de endereçamento, que quando a gente fala IP, é que a gente está aqui do lado mostrando um IPv4, né? Mas pode ser IPv6 ou IPv4. Até a China já desenvolveu o IPv9, mostrei para vocês numa conferência aí, com 256 bits, um absurdo. O mundo foi lá, a China não precisa, é desnecessária. O IPv6, para vocês terem noção, se a gente transformar ele em um cubo de 1 milímetro, cada endereçamento IPv6, e não existir a Terra, existir só a atmosfera da Terra, tira a Terra do lugar, só a atmosfera da Terra, e a gente organizar esses 1 milímetro em cubo, tudo certinho, não só jogar, organizar mesmo para caber mais espaço, essa é a quantidade de PV6 que a gente tem. A gente consegue preencher toda a atmosfera da Terra, sem a Terra, todo o espaço da Terra junto, de endereçamento PV6. Cada ser humano pode ter milhares e milhares de endereçamento PV6. Foi feito pela necessidade da extinção não extinção, estava se extinguindo o IPv4, estava acabando, faltando. Aí o IPv6 foi desenvolvido. A gente fala, olha, mas quando que estava acabando? Em 1996 já tinha projeto de IPv6, para vocês terem noção, hein? E muita gente não tinha nem na internet ainda em 2000, ok? Então, a estrutura de IPv4 tem a conotação decimal. Então, a gente vai escrever ele em formato decimal. Como é que você se escreve alguma coisa? Em base de 10, né? A gente escreve lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e tem um limite. Em cada octeto, em cada separação aí do IPv4, a gente pode colocar de 0 até 255. Esse é o range. Não pode estar vazio e não pode estar 256, 549, não pode. Mas como que cabe 549 máquinas no endereçamento IP? A gente vai ver lá em subrede, tá ok? Porque se vê muitos exercícios de subrede só com classe C, classe C, classe C. Aí o cara vai trabalhar na empresa, é classe A, é classe B. Pronto, o cara não sabe mais fazer subrede, dá apagão nele. Então vocês vão fazer todos esses tipos de laboratório e subrede com as 3 classes. A máscara de subrede é um cara importante. Pensa que o endereçamento IP é você, pelado. A máscara de subrede
é a sua roupa. Ela define o que pode ficar para fora, o que ela vai cobrir. É isso. Então, a máscara de subrede, o IP, se falando assim, ele não trabalha sozinho. O IP precisa de uma máscara. Toda vez que você for configurar um IP em algum local, ele não funciona sem você digitar uma máscara. Porque a máscara faz a separação dos mares. Pensa que a máscara é Moisés. Vai separar uma banda de um mar para um lado e uma banda para o outro. A máscara, ela vai definir o que é rede, o que naquela porção, naquela representação é rede, e aí eu tenho uns equipamentos que cuida de rede, que faz o roteamento. Esse equipamento que faz roteamento, ele chama roteador, porque ele cuida da rede. Beleza? E a outra porção que a máscara divide, né? A outra porção é host. E aí a gente vai ver que na porção de host, existe algumas identificações que eu preciso tirar também. Fazer uma separação lá. Para fazer a identificação total de rede e fazer a identificação total de informação de broadcast. O IP de rede em si, daquela subrede, e o IP de broadcast daquela subrede. O que me sobrar é host. Sempre eu vou ter que tirar 2 na porção de host. Então, a máscara de subrede também tem 32 bits, assim como o IP tem 32 bits. Ambos têm conotação decimal, só que o IP eu posso escrever de 0 a 255. A máscara não. Eu tenho umas limitações conforme eu vou utilizando o bit. Então, pode ser 0, 128, ou 192, ou 224, ou 240, ou 248, ou 252, ou 254, ou 255. Eu só tenho 8 posições de máscara de subrede nesse espaço aqui, né? Ó, eu só posso ter 8 informações aqui de submáscara. 0, 128, 192, igual eu falei aqui para vocês. Beleza? Então, não posso colocar numa máscara de subrede 115. Não tem esse intervalo aqui de máscara para gente. E aí eu vou mostrar para vocês como que faz para chegar lá escovando bit, igual a faculdade ensina, só que isso daí vai ser um debriefing, vai ser um negócio rápido de rápido, sabe? Quando você tá com... Ah, eu não vou, eu tô tentando me segurar que tem várias meninas aqui. Uma coisa muito rápida. Então vai ser bem rápido, porque eu vou ensinar para vocês os esquemas para vocês não perder tempo com subrede. Ao invés de vocês gastar meia hora fazendo uma subrede, vocês têm que gastar com subrede 10 segundos. Vocês têm que bater o olho, pum, eu sei a rede, eu sei esse cara, pum, 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 pum. Dá para fazer isso? Dá, tudo sem cálculo matemático. É com o entendimento da máscara de subrede, você consegue fazer segmentação de qualquer subrede, de qualquer IP. Para isso, você precisa entender o escovamento de bit. Entendemos como que escova o bit, que a faculdade ama para segurar aluno? Entendemos. Agora a gente vai para o mercado de trabalho. Porque se você ficar meia hora para fazer uma subrede, você é um cara improdutivo. Beleza? Se você ficar meia hora para fazer uma subrede lá nos meus exercícios, você está, ó, lascado no olho da goiaba. Beleza? E aí a gente vai falar de domínios de broadcast. Então, vamos supor que você precisa sair da sua rua. Você consegue comunicar com seus vizinhos? Você sai da sua rua, vai andando de a pé, troca um papo, bate um papo com eles, uma ideia, você comunica com seus vizinhos, numa boa. Só que para você ir para uma outra rua, às vezes você mora numa avenida, longe, estou dando um exemplo. A sua rua termina lá numa outra cidade, você precisa pegar um carro, beleza? Eu tô te falando que o cara que permite chegar lá é o TCP, que é o seu carro, mas esse cara que permite que você vá para outras ruas, é como se fosse aquele segurança de rua, quem é que deixa entrar, quem é que não deixa, porteiro de condomínio, ou porteiro de casa, de escritórios aí, ele é o gateway, ele é o cara que fala, olha, se você está buscando essa informação, você não conhece, eu conheço, de alguma forma é só você ir por aqui, por essa porta, ou por aquela rua, pelaquela avenida, pelaquela interface, pelaquele roteador. Essa é a função de gateway, através das rotas que ele tem configurada na caixa. Beleza? E aí a gente vai ver até onde ele precisa de rota e até onde ele não precisa de rota. Calma, gente. Tá muito cedo para entrar nessa parte aqui ainda com vocês. Então, a máscara de subrede é necessária para eu falar se aquela host, aquele host ou aquele host pertence àquela mesma rede. Porque você pode ter a mesma máscara de subrede em várias porções, em várias LANs, ou seja, a gente já tem que ter o conceito de LAN agora, né? Por isso que os conceitos vêm antes, né?
A gente precisa saber qual é aquelas máquinas que pertencem a uma determinada LAN, utilizando, pode ser que utilize a mesma máscara, mas a máscara vai definir qual é a subrede que ela está. Você pode colocar uma máscara em um host com a mesma máscara, mas com uma outra subrede. O que vai acontecer? Ele não vai se comunicar, porque eu preciso estar no mesmo domínio de broadcast. A gente vai ver o que significa esse domínio de broadcast. Se tiver em domínio de broadcast diferente, ele não funciona. Ele não consegue. Você pode colocar até o gateway lá certinho, mas não vai chegar, porque o gateway não pertence àquela rede. Beleza? A própria máquina, quando ela vai conversar com o gateway, ela fala: olha, eu preciso falar com o UOL. Estou dando um exemplo. O IP do UOL. O IP do UOL está na minha rede? Não está na minha rede. Se não está na minha rede, na minha placa de rede está configurado o Default Gateway. Opa! Como que eu sei que não está na minha rede? Essa é uma das perguntas da máquina. Olha, este IP do UOL não está no 9268.1, está lá em 200 alguma coisa. Como que eu sei? Ele pega o IP de rede que eu tenho, e ele pega a máscara que eu tenho. Aí ele faz um end booleano. É um cálculo matemático em bit. End. É uma soma em booleano. A gente vai ver essas escovações de enchimento de saco, tá ok? É um enchimento de saco, mas vocês precisam entender como que é feito. Faz um end booleano. Desse resultado vai sair endereçamento de rede. Aí ele vai pegar, esse é a rede, e esse é o IP que eu quero. Esse IP pertence a essa rede? Não. Se não pertence a essa rede, a busca vai ser feita no Default Gateway. A máquina faz essa validação. Então, toda vez que a máquina quer falar com alguém, não importa qual IP, algum servidor, alguma coisa, ela faz essa validação internamente, na placa de rede. Não pertence à minha própria rede, Gateway. Se você não tem Gateway configurado, você não sai da sua LAN, você fica preso na sua LAN. É o gateway, igual que eu te falei para vocês, que permite você ir para outras redes. Agora, se o roteador vai estar configurado certo ou errado, ou rota certa, apontamento certo, roteamento correto, aí é outra história. Então, tá o gateway correto é o primeiro passo mais básico. Tem gateway, é o básico mais besta do besta do besta. Tem. É o gateway certo? É. Beleza, a máquina já sabe como sair. Já sabe com quem falar, já sabe quem é como é que chama aquele cara crachá? Esqueci o nome daquele guarda lá. Morreu, né? No Zorra Total. Então, o cara vai falar: ah, eu já sei quem é o guarda, quem é o gate, a porta que permite eu sair da minha rede. Vai chegar lá naquele cara, a máquina não quer saber se o seu gator, se esse dispositivo se configurou, é um roteador, é um access point, é uma impressora. A máquina não quer saber. Você colocou aquele gateway nela. Se você colocou aquele IP, ela confia que você, administrador, sabe que aquilo é uma máquina que consegue conversar com outras redes. Se você coloca um access point como gateway, o access point não roteia. Você coloca uma impressora, uma catraca, não faz roteamento dessas caixas. Vai chegar lá, a máquina vai falar: você mandou um pacote para o UOL, ela não sei o que eu faço com isso, eu dropo, ok? Porque não é, o serviço dela não é para fazer roteamento, não é para tratar roteamento. Beleza? Então é importante você colocar o gateway correto. Chegar no gateway e o que ele vai fazer ou não vai depender das funcionalidades e as configurações que está nele. Tem rota para chegar no meu destino? É isso, beleza? O endereçamento de gate padrão é o endereçamento do roteador que será utilizado, o host vai utilizar, né, para acessar outras redes remotas, incluindo a internet, ou qualquer outra rede remota. A rede que não está na LAN, ele usa o gateway para alcançar essa rede. Não precisa falar internet, chegar num ponto tão longe. Basta uma rede do lado, um escritório do lado, sei lá, um andar de baixo. Se o meu gateway não souber como chegar lá, acabou. Gateway é fundamental, viu, gente? Continuação. Já o IPv6, diferente do IPv4, o IPv4 tem 32 bits, tanto para marcar endereçamento de rede ou máscara, ok? O IPv6 tem 128 bits, ou seja, o IPv4 pode caber aqui quantas vezes? Pergunta capciosa, viu? Boa noite, Amanda. É uma pergunta muito capciosa. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe.
Right. Texto. Vou colocar aqui os bits, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Isso daqui, gente, é um IPv4. Tá ok? O computador, assim como um árabe ou um japonês, ele faz a leitura da direita para a esquerda, diferente da gente ocidental, que faz da esquerda para a direita. Então, como é que é feita a leitura aqui, né? A leitura é feita assim, ó, daqui para cá. É assim que o computador faz leitura. Eu estou adiantando uma coisa que eu nem deveria estar falando agora. Foi só por causa da minha pergunta capciosa, beleza? Então, esse bit aqui, esse primeiro bit aqui, se eu estiver utilizando ele, eu tenho duas possibilidades. Porque como eu estou falando de bit, é uma informação binária. Ou 1 ou 0. Duas possibilidades em cada dígito. Nesse caso, eu liguei tudo 1, tá ok? Se eu fosse transformar isso daí para decimal, estava 255, 255, 255, 255. Se eu utilizar todas as quantidades de bit possível, todas as possibilidades que eu tenho 4 bilhões 264 milhões 326 possibilidades de uso de endereçamento IPv4. Ou seja, mais de 4 bilhões e 200 milhões de P's que a gente pode ter. Mas só o planeta tem 8 bilhões de pessoas, fora as empresas, os IPs repetidos, o crachá da escola, a lâmpada, um exemplo. Eu tenho 3 pessoas na minha casa. Mas se eu abrir aqui a rede para você, eu tenho uns 120 IPs utilizando. Que as minhas lâmpadas têm IP, a portaria aqui tem IP, o interfone tem IP, tem um monte de coisa aqui em casa que tem IP. A televisão tem IP, a internet tem IP. Então tem um monte de coisa utilizando IP aqui. Só que eu sou 3. 3 pessoas. 2 pessoas, eu, minha esposa e minha filha que é pequena. Então ela depende dos meus IPs, né? E nos outros lugares do mundo? Desses 8 bilhões de pessoas, viu como que o IP acaba? Aí a gente vai falar mais para frente com o NAT, o advento do DHCP, Tiripõe, Daitoma, aquela pessoa ruim, né? Fala IP para você, agora ele toma de novo, que ele só deixa você usar só um pouquinho, tá brincando? Então, duas possibilidades. Se eu utilizar o segundo bit aqui, gente, eu vou para 4 possibilidades, porque isso daqui é expoente, ok? Eu tenho 4 possibilidades. Então, eu vou somando aqui, é expoente de 2, né? Sempre é expoente de 2. 8, 16, 32, 64, 128, 256 possibilidades nesse octeto. Eu posso escrever de 0 a 255, me dá 256 possibilidades de escrita aqui, tá certinho. Se eu continuar aqui, ó, continuando, ignora esses pontos. Continuando como se fosse um sistema comum, sem ser IP. Só binário, que é o computador, né? Às vezes ele quer montar uma figura e é um monte de números uns, assim, ó, ligado e desligado. Tá, eu falei para vocês que o endereçamento IP é 128 bits. Vocês concordam que tem bit aqui ainda pra cacete aqui, ó? Tem um monte de bit aqui. Aqui para frente do IPv6 tem um monte. Lembra que eu falei para vocês que dobra a cada bit que vocês vão usando para a esquerda? Vai dobrando? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho, 4 bilhões de endereçamento aqui, de endereço. Aqui, ó, cheguei nesse cara aqui, me dá 4 bilhões e 200 milhões de IPs. Quando eu chego nesse cara aqui, 8 bilhões de IPs. Quando eu chego nesse cara aqui, 16 bilhões. Só que, gente, eu só estou contando aqui, ó, 32, né? 33, 34. Eu só usei só mais 3 bits e tem 16 bilhões de IPs. Imagine IPv6, que eu estou continuando, né? São 128, continua dobrando para vocês. Dá mais de 1 decilhões, dá mais de 36 1 decilhões de IPs diferentes. Dá para cada ser humano colocar um endereçamento IP em cada fio de cabelo e sobra. Ou seja, eu vou utilizar para outra coisa, né? Que eu sou careca. Então eu vou colocar IP em outro lugar. Beleza? Tenho mais IP que metro quadrado. É isso aí, gente. Beleza?
Capiche? Então, eu vou pular um pouco aqui essa aula aqui, não faz muito sentido eu continuar muito lá no IPv6, lá na subrede eu falo. Então, ele precisa de muito, né? Então, eu falei, quantos IPv6, IPv4 cabe no IPv6? Muito, né, gente? Muito. Tem gente que faz aquela soma lá. 128 dividido por 32, 4. Ah, professor, cabe 4 vezes a subrede, o IPv4. Então, vai caber aí 16 bilhões só? 32 bilhões só? Não, gente. Cada bit eu dobro, cada bit eu dobro. Então, sobra bit para... Cabe muitas e muitas vezes. Então, eu tenho um endereçamento de IPv6 que eu coloco o MAC address na minha placa dentro dele, para me comunicar na rede. Eu tenho outro endereçamento de IPv6 que eu coloco o meu IPv4 dentro dele, que é o Embedded IPv6, que nem no CCNP isso daí é cobrado, mas no CCI é cobrado. Para vocês faz uma conversão do seu IPv6, ele vira hexadecimal do IPv4, vira hexadecimal aí, ó, lá dentro. O MAC address eu não preciso fazer tanta conversão assim. A gente vai ver aqui como que coloca o MAC address dentro do IPv6, que isso é cobrado no CCNA, ok? E aí a gente faz lá uma conversãozinha, mas o MAC address já é hexadecimal, então fica mais fácil encaixar ele lá dentro do IPv6. Só umas firulinhas que a gente faz. Então, esses endereçamentos IPv6, uma pequena diferença, o IPv4, né? Deixa eu voltar aqui. O IPv4, meu filho, eu já coisei aqui. Já coisei o coisa, cursor. Já estou no cursor, limpa aí, vai limpa. O IPv4, ele é separado por pontos. Cada octeto eu separo com um ponto, um dot, um ponto comum. Aqui é por column, né? 2 pontos. Beleza? Olha lá, ó. Separado por 2 pontos. No IPv6 a possibilidade de eu colocar 2 pontos duas vezes. Eu vou falar para vocês quando que isso daí pode ocorrer. Não é sempre a torta direita. Isso só pode ocorrer uma vez só no IP, ó. Ou na frente ou no final aqui, ó. Tenho uma vez 2 pontos, mas não acontece mais vezes. Não posso ter 2 vezes esses 2 pontos. A gente vai ver aí mais para frente. Então, IPv6 não diferencia maiúscula e minúscula. Você pode colocar A maiúsculo, café, tudo maiúsculo, ou dead, morte. Porque é hexadecimal, você pode usar de 0 a 9 e depois A, B, C, D, E e F. Você pode usar essas letras em hexadecimal, que representa 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como começa com 0 e hexadecimal é 16, eu preciso ter 16 dígitos nesse conjunto, de 0 a 9, 10, A, B, C, D, E, F, mais 5, 15, 0 a F, né, dá 16. Beleza? Então, mais 6, né? Desculpa, gente, não é até E, vai até o F. De 0 a 9 é 10, de A a F, não a E, a F são 6. Vocês viram o eclipse hoje? Eu vi, já acabou, né? Então vamos lá. Pode ser escrito tanto como maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Os sistemas vai diferenciar isso daí, não. Neste curso, IPv6 oferece tanto protocolos de IPv4 e IPv6. IPv6 é a versão mais recente do IP e será substituído mais comum. Fala em ser substituído, mas tem tanto advento de o IPv4 ficar vivo que as empresas ainda não trocaram, principalmente no Brasil. Tem empresas fora que já está totalmente em IPv6, mas aqui no Brasil ainda não. Eu já vi uma rede pura em IPv6 na Prodan, toda, desde o host até o link de internet. É muito rápido, é uma rede que ela se autossegrega, ela faz autossegmentação, não precisa do switch para fazer isso. Eu posso segmentar no host, a cada salto fragmentar o meu pacote, a rede fica mais rápida. Eu não aguento trafegar esse tráfego com esse pacote enorme, ele vai lá e segrega. Beleza, não aguento mais. Eu não consigo comer o bolo de uma vez, mas eu consigo dar várias mastigadinhas, ele vai. É assim que ele simplesmente não dropa ou sobrecarrega a interface. Ele vai lá e sai cortando seus dados. Portas e endereços. Bom, a gente tem vários tipos de porta e várias formas de comunicar aí fisicamente, né? Isso. É isso aí, do IPv6. Aí eu tenho cabos elétricos, que entre eles se difere os meus cabos de par trançada, cabo de cobre que a gente tem aí com algumas proteções,
E aí eu tenho meus cabos de fibra ótica que diferenciam também nos tipos de cabo, como que a luz é emitida, a distância dessa luz alcança, uns é LED, outros é laser. E aí eu tenho Wi-Fi. Também várias formas de fazer direcionamento de sinal, pode ser por leque, eu esqueci o nome desse tipo de sinal, JAG, sei lá. Eu esqueci. Tem o onidirecional, que é o redondão, tem o só o direcional, que é como se fosse um cabo sem fio, tá fazendo uma direção e por aí vai, né? Então, as comunicações em rede dependem das interfaces do dispositivo do usuário final. As interfaces do dispositivo de rede e cabo para conectar. Então, dependendo da sua interface, no final você vai ter um protocolo diferente para trazer aquela sinalização e transformar ele em bits em bytes. Pode ser via ar, pode ser via luz ou pode ser via sinais elétricos. A sua placa vai definir como que eu vou fazer essa leitura e transformar aquela leitura para bit 0 e 1, né? O tipo de meio físico de rede inclui cabos de cobre de par trançado, cabos de fibra ótica e cabos coaxial e cabos sem fio. Tô brincando, sem fio. Existe cabo Wi-Fi? Existe, gente, mas é bem raro. Nas plataformas de petróleo, eles precisam fazer a direcionamento do sinal Wi-Fi via programabilidade. Isso daí é uma forma antiga de você fazer que o sinal faça curva. Olha, ele anda tal coisa e faça curva, porque aquela parede, se eu mandar para aquela parede, eu impeço de o sinal atravessar, porque aquela parede é totalmente blindada. Então, o sinal pode subir escada e por aí vai, ou descer escada e por aí vai, tá ok? Só que é um sinal bem mais avançado, os equipamentos mais avançados não se vende aí com facilidade. Mas a gente fala que é o cabo sem fio, né? O cabo sem cabo. A rede sem fio cabeada. Diferentes tipos de meio físico de rede oferecem características de benefícios diferentes. Algumas das diferenças entre vários tipos de meios inclui a distância pela qual o meio consegue carregar o sinal, com êxito, então tudo se perde. Nada, tudo uma hora fica fraco. Até a luz fica fraca. Até uma luz de supernova lá no cu do universo fica fraca aqui pra gente. Então é isso, às vezes a gente não consegue chegar lá, você estaria cego. E o cabo também eu vou com um sinal grande, né? O senoide lá no cabo. O IPv6 também tem porcentagem? Não sei do que se trata. Depois a gente vê. Mas porcentagem não tem, não. É a forma em que é representada no Windows, né? Eu vejo que tem lá uns caracteres de Windows, de porcentagem lá, mas depois a gente dá uma olhada nisso. Beleza? Segurei a pergunta. Então, tudo precisa ser renovado, até o ar. Se eu gritar aqui, vai ficar muito alto para a minha família, mas quem está lá na estrada 200 metros não consegue escutar minha voz. Porque eu tenho as vibrações do ar e chega uma hora que aquela vibração fica tudo igual com o coração quando morre, né? Em qual ambiente físico vai ser instalado aquele cabo, né? Se aquele cabo vai ter problemas elétricos, vai ter interferência próxima, ou seu Wi-Fi vai ter paredes muito largas para atravessar, ou cano de água para distorcer o sinal, ou algum outro tipo de sinais que batem no seu sinal de Wi-Fi, que, por exemplo, um telefone sem fio ou um micro-ondas, eles entram no sinal 2.4, que afeta o seu sinal B, G e N às vezes, né? E aí no A não afeta, só que o A não tem a capacidade mais efetiva de atravessar paredes igual o BGNT. Tem o A, quando ele atravessa uma parede, ele perde muito sinal comparado com o B. E por aí vai. A quantidade e a velocidade de dados nas quais eles devem ser transmitidos, então, o meio físico é importante, assim como a sua placa e a sua ponta desses cabos, a sua forma de recepção, vai ser importante também. Então, quando eu vou em um cabo, meu cabo transporta, sei lá, 10 GB um cabo Ethernet. Eu preciso de um conector específico para isso também, com material tratado assim como o fio do cabo. E as minhas interfaces também precisam suportar 10 GB. E o meu equipamento também precisa suportar 10 GB. Ou seja, quando eu mudo alguma outra tecnologia, algumas outras acabam acompanhando. Então, não basta só uma tecnologia sozinha trabalhar por si e conseguir evoluir. As paralelas que dependem dela, ou ela dependendo de outras, precisa evoluir junto também.
o custo desse meio físico e da instalação. É barato eu colocar um cabo? É barato. Ele alcança grandes quantidades? Não. É barato eu mandar um satélite lá para cima? É barato, mas depende, né? Depende do seu bolso. É caro. Vamos colocar que é caro mandar um satélite lá para cima? É bem caro. Só que agora está mandando de 60 por vez, né? 300 por vez. Só que eu consigo levar um cabo lá para cima? Seria inviável, né? Fazer igual os caras que querem fazer uma escada para a Lua. É inviável fazer isso daí. É... E uma fibra? A fibra é barata? Sei lá, às vezes é meio termo, às vezes não é. Mas ela consegue atingir 70 quilômetros, 100 quilômetros, coisa que um cabo de rede eu vou precisar de vários repetidores para renovar aquele sinal. Lembra do exemplo que eu falei da pessoa pegando o ônibus, a pessoa gritou para o ônibus, o motorista não escuta, alguém lá da frente que escuta para o ônibus. Até chegar no motorista, então tem alguém repetindo aquele seu sinal, repetindo aquela sua informação. Se você tiver com aquela informação ruim, pode ser que se eu pare o ônibus, alguém está falando, vai ônibus, mude a informação. Lembra aquela brincadeira telefone sem fio? Tem que tomar cuidado que alguns dispositivos ou a sua distância do seu cabo, você tá interrompendo um padrão. Um exemplo, eles falam que um cabo de rede tem um padrão de 100 metros. Para que você coloque um dispositivo, um cabo UTP, né, que renove aquele seu sinal. Só que nesses 100 metros, nesse meio termo aí, pode estar entrando interferência, você pode ter perdido algum dado. E o que acontece? Você renova essas informações corrompidas. Você renova essa interferência. Então, se entra interferência no cabo, eu perco força, esse repetidor de sinal, ele vai escutar tudo, porque ele é camada 1, ele não tem inteligência, ele não faz limpeza de interferência. Ele vai lá, escuta e renova todo aquele problema que você teve na passagem do cabo ali, porque você não respeitou o que deveria. Um exemplo, tem gente que o cabo é 100 metros, mas eu já vi funcionando 150. Puxa 150 de metros aí. Tá, sai 100 mega de velocidade, chega lá com 1 mega de velocidade, porque se perde no meio do cabo, ok? Não tem força para chegar essas informações lá e a placa de rede conseguir ler tudo aquilo. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? IPv4, IPv6, tá, beamento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Júlio, Oi, vamos se dizer que a gente tem um cabo de 100 metros. Se coloca um tá bom. switch ou um repetidor para continuar essa extensão? Vou mostrar para vocês, né? O switch é nada mais que uma bridge que é um repetidor. É que as coisas foram atualizando. Antigamente existia um equipamento que se chamava repetidor. Ele só fazia aquilo. Ele tinha duas interfaces, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da evolução. Eu acho que é isso. Não. Não, 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 não. É. Então, eu tenho aqui um cabo e ele já atingiu lá os 100 metros dele, ok? E o sinal tá fraco, tá bem fraquinho, né? O sinal vem assim, aí ele vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. E aí entra o repetidor. O que o repetidor lê? Ele lê o que chegou aqui. Ele vai tentar fazer isso daqui, ó. Ele pega esse sinal e vai tentar fazer a mesma coisa. As mesmas coisas que ele estava lendo lá. E aí eu preciso de um outro repetidor. Beleza? O que era um repetidor? Ele tinha uma interface de entrada e uma interface de saída. Era isso. Esse é o repetidor. Só renovava sinais elétricos, não importa o que ele recebia no cabo. E aí, eles inventaram um negócio, o seguinte. Opa. Chamado, eu acho que muitos de vocês já ouviram dizer isso daqui. Hub. O que é o hub? O hub são muitos repetidores.
O hub eu tenho várias portinhas aqui, ó. E aí a gente vai entrar lá para frente um pouquinho sobre domínios de colisão. Então chega um sinal aqui, o que o hub faz? Ele repete aquele sinal para todas as portas, inclusive a porta que mandou o sinal para ele. Olha o problema que o hub trazia. Ele devolvia esse sinal repetido para o cara que acabou de mandar. Então, ocupava a largura de banda. Então, o que acontece? O hub, além de eu repetir esse sinal, fazer a repetição do sinal, ele dividia a minha largura de banda. Se aqui você tem 100 mega e você tem 2 máquinas conectadas, você vai receber 50 mega para cada uma, porque você está ocupando o link. E é por aí vai. 3 megas, ou 3 máquinas, 33 mega. 4 máquinas, 25 mega. É como se fossem os nossos access points hoje em dia, tirando a tecnologia C, né, que a gente já usa, porque a tecnologia C é os access point switch, que eu consigo dar aquela conexão para todo mundo. Mas A, B, G, N, quantos mais dispositivos conectados você estiver no sinal, menor é a largura de banda para todo mundo. Só que o access point tem um negócio pior ainda. Quanto mais longe você está da bolha do sinal que está sendo distribuído, menor é a sua largura de banda também, porque o sinal demora mais de chegar lá. Quem está mais próximo tem a comunicação mais rápida com o sinal. Porém, no access point eu não tenho colisão. Eu tenho um mecanismo próximo a isso, só que ele evita colisão. Então, onde eu tenho colisão é no ambiente de cabos. Lá na placa existe um protocolo chamado CSMA/CD, Collision Carrier Sense Multiple Collision Detect, alguma coisa assim, Carrier Sense CSMA. Deixa eu anotar aqui que eu vou lembrar. CSMA, Carrier Sense Multi-Access /CD, com Collision Detect, né? Então, eu detecto uma colisão. Então, esse protocolo vai atuar quando existir uma colisão. Então, no ambiente de cabo, no ambiente de hub. No ambiente de access point, o access point ele impede de as pessoas falarem ao mesmo tempo. Tem uma máquina falando, eu falo. Então, eu crio slots de tempo, em nanosegundos, seja lá o que for. Fala você agora, manda 2 pacotes aí, manda 3 aí, manda 1 aí. Ele consegue fazer isso daí. Então, no Access Point é CSMA/CA. A gente vai falar sobre isso, tá? O CA é com Collision Avoidance. Ele vai evitar colisão. Então, por isso que a sua largura de banda já é muito menor. Então, quanto mais pessoas conectadas, menor a sua largura de banda no Access Point. E esse era um ambiente de hub. E aí tinha uns caras espertão lá na Santa Efigênia que vendiam hub switch. Não existe isso, tá? Era para enganar e levar seu dinheiro de verdade. Beleza? Então é isso. A gente precisa saber o que a gente está utilizando, o que a gente tem. Configurando endereçamentos IPs. A configuração manual, igual a gente tem que entrar lá na placa e configurar manualmente, é possível fazer também via DHCP, eu receber de um servidor. Também vamos fazer isso, tanto local quanto remoto. Também vamos fazer isso porque tem um comando específico que transforma seu broadcast em omnicast. A gente vai chegar lá. Os dispositivos finais de rede precisam, os endpoints, né, precisam de endereçamento IP para se comunicar com os outros. Só IP, lembra que eu falei para vocês a importância? Gravam essa importância que eu vou cobrar de vocês na aula de subrede. Já, daqui uns dias. Então, para vocês ter uma identificação na máquina, o IP não é o suficiente. Você precisa de uma máscara. Beleza? Você pode até deixar sem default gateway, mas aquela máquina fica presa naquele domínio de colisão. Daquele domínio de broadcast, ela nunca vai atravessar um roteador, porque ela nunca vai mandar nada para um roteador, porque ela não sabe, olha, chegou uma informação que eu não sei de onde é, então não respondo. Ou eu quero falar com o UOL, mas eu não tenho default gateway, então eu dropo aquela informação. Ok? Eu nem mando pelo meu cabo, porque eu não sei para quem mandar. É assim que funciona. As informações de IPv4 podem ser inseridas tanto automaticamente com DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Tem gente que acha que só configura IP, máscara, default gateway e DNS. Não, gente, ele se configura mais de 40 serviços aí no DHCP. Só que o usual são 4, 5 serviços aí. Beleza?
Para configurar manualmente IPv4 em um host de Windows, painel de controle, central de compartilhamento, vai depender da versão do seu Windows, né? Propriedades da conexão e propriedades lá do TCP/IP versão 4 lá. Você vai clicar 2 vezes, aí vai aparecer, geralmente o default vai estar isso daqui, né? Vai estar marcado esse cara aqui. É só marcar aqui que esses campos abrem. Quem nunca viu, eu sei que muitos de vocês já viram, mas quem nunca viu, vamos mostrar. Nem sei se é aqui, gente. Tem um monte de adaptador, beleza. Aqui, qualquer um. Vou pegar o Wi-Fi que eu não estou conectado, estou no cabo. Propriedades. Então, quando você clica aqui em conexões de rede, propriedades do seu dispositivo, vai aparecer várias opções. Tem vários protocolos instalados na sua placa, tá ok? Então, você tem que descer até chegar lá em IPv4. Tem IPv6 também, tá vendo? Vamos falar do IPv4. Clicou aqui, ele já vem, esse é o default. Obter endereçamento automaticamente. Mas eu posso marcar aqui e colocar algum IP que eu queira, ok? 929 não é uma entrada válida. Lembra que eu falei para vocês de 0 até 255? Então ele não deixa. Eu coloquei lá 929, ele já deu um erro. Vou colocar 300, ó. Ele não deixa. Aí ele zera e coloca 255, beleza? É isso. Máscara de subrede, eu tenho um padrão para pôr. Eu vou colocar um padrão que não existe, 110. A máscara de subrede é inválida, beleza? Não dá para utilizar 110, não existe isso. Beleza? Aí eu também posso colocar DNS na mão, qual é o DNS que eu quero, é um IP de um servidor. Eu posso colocar outras coisas aqui, eu posso adicionar wins. Ah, tá falando da máscara ainda. Posso adicionar wins, colocar métrica de placa, ou seja, priorizar minha placa de rede, mas se der algum problema, utilize essa métrica, a gente vai ver o que é métrica lá em roteamento, para utilizar outra placa de rede. Beleza? O DHCP ele é habilitado por default, né? Ele pega as configurações automáticas, então ele vai gritar na sua LAN, quero um IP. Esse gritar é um broadcast, depois a gente vai ver os tipos de mensagens que existem, tá? Então, quem tem aquele serviço que eu estou requisitando que é DHCP, que é no IP 89, IP 88, não, esse é outra coisa, desculpa. Eu confundi com EIGRP e o SPF. Ter uma informação específica que quem está naquele serviço de DHCP, ele vai responder na porta específica do DP que ele recebeu e vai falar, olha, eu tenho um IP. Aí depois, de uma forma educada, né, vai responder só para aquela pessoa. Aí é como se aquela pessoa fosse louca. Eu vou dar exemplo para vocês depois, né? Então me dá o IP, ele grita, tá falando como se estivesse com alguém na feira. Ô senhora, quer 3 maçãs? Quero, senhor, uma maçã só. Então vai, senhora, mais 5 maçãs. Não, cara, só uma só que eu quero. Então é um negócio assim meio desorganizado. E aí é onde eu tenho as falhas, as invasões, eu tenho ferramentas para evitar invasões justamente na troca de endereçamento IP, ok? O Windows não aceita máscara de rede 31? Não, porque isso daí é feito para dispositivos e não para o Windows, tá ok? É feito para dispositivo de rede, para você economizar o IP o máximo possível. Se der tempo, eu falo sobre isso. Isso daí é sobre o CCNP, mas eu acho que é um pouco bem avançado para CCNA isso daí, tá? Para o CCNA, sim. Que geralmente o CCNA não faz implantação de rede, ele faz monitoria, verificação, tá ok? Nas empresas. Então, IPv6 eu tenho IPv6 DHCP V6 e eu tenho Slack, né? Stateless Address Auto Configuration. A gente vai ver também uma forma de a própria máquina se autoconfigurar na rede.
Interface do switch. Como que eu configuro uma interface do switch? Um equipamento switch, tradicionalmente, ele é feito para trabalhar na camada 2 do modelo OSI, ok? Na camada 2 do modelo OSI não existe um IP. Não existe IP. IP é um protocolo da camada 3 do modelo OSI. Mas para que serve um IP no switch? Não é um IP que você coloca numa interface física, é numa interface virtual dentro do switch. Ela é chamada de SVI. Switch Virtual Interface, beleza? Tá ok aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aí, filho, tá difícil aqui hoje. Aqui, ó. Beleza? Switch Virtual Interface. É uma interface virtual do switch. Você entra lá nela, interface VLAN, através do número da VLAN, e coloca IP nela. Nela você consegue colocar IP. Depois a gente vai entender que tem protocolos que funcionam na camada 2 e 3. MPLS, Frame Relay, VLAN. São protocolos que CDP, que trabalham nas duas camadas, conseguem enxergar coisas das duas camadas. Ou muitas vezes configurações das duas camadas. Gasta CPU, gasta processo de memória das duas camadas, da camada 2 e da camada 3. A gente vai ver isso daí, ok? Então, eu preciso entrar numa interface do switch, colocar interface VLAN 1 e colocar o IP address como se eu estivesse colocando numa interface de um roteador qualquer. É a mesma coisa. No shutdown para subir também, beleza? E só vai subir se aquela VLAN existir na caixa. Depois eu vou falar para vocês o default de todo o switch, por aí vai. Então, agora não compensa eu chegar nesse passo. Perceba que também, né, gente, ó, eu falei para vocês aqui, ó, o cara coloca o IP, mas a máscara não pode faltar. Tem que ter máscara, só IP não funciona, beleza? Então, executar a configuração básica em 2 switches, configurar os PCs, configurar a interface de gerenciamento do switch. Essa interface de gerenciamento do switch é justamente este IP, tá ok? É isso. Lá no roteador, a gente configura um IP numa interface. Lá no switch, a gente configura um IP numa SVI, para a gente conseguir gerenciar o switch, colocar no painel de gerência. Então, vamos fazer o que ele está pedindo aqui. Vamos lá no Packet Tracer. Cadê você, Packet Tracer? Gente. Ah, tá. Beleza. Já tem uma máquina aqui. Esse cabo aqui, ó, eu vou desconectar. Vai mudar. O gateway vai continuar a mesma coisa. Vai continuar lá no roteador, as configurações. Mas aqui eu vou colocar um switch. Clica aqui, depois eu clico aqui embaixo. Ó. Aqui eu tenho a categoria de dispositivos de rede. Quando eu clico nele, embaixo muda aqui. Hosts, quando eu clico aqui, embaixo muda. Para end devices, para IoT, Smart City, industrial ou Power Grid, a gente não vai chegar nesse ponto, tá? Componentes elétricos e por aí vai para fazer IoT, esses negócios. Dá para fazer? Dá, ok? Dá para fazer bastante coisa aqui. Vocês imaginar aqui, pensa que é um farol, coloca IP, muda a luz. Então, eu vou colocar um switch aqui, só sem escolher o modelo do switch, tá vendo? Quando eu clico aqui no switch, ele aparece vários modelos. Então, eu só estou clicando, segurando e arrastando, tá ok? É o que a Cisco está pedindo. Eu vou colocar um cabo cruzado entre os switches na porta Giga 01 a Giga 01. Não vai IP nessas interfaces, tá ok? Em switch de layer 3 eu consigo colocar IP. Eu transformo essas interfaces de layer 2 em interface de layer 3. Aí eu consigo colocar IP na interface física. Beleza? Vou mostrar para vocês depois isso daí também. Agora com cabo direto, eu coloco aqui na porta Fast 01, coloco a máquina. Vocês viram que eu não dei no chute, a interface já está querendo subir? Não é automático igual ao roteador. Você dá no shut na interface, já fica verde, já fica ativa. Porque o roteador não trata protocolo de camada 2, o STP, como por exemplo. Aqui demora um pouco porque ele está tratando a camada 2, o STP. É um protocolo que evita loops de rede na camada 2. Vou ligar esse switch aqui nesse roteador. A gente vai precisar alcançar
o roteador depois, beleza? Não vou fazer VLAN, não vou fazer nada. O que eu só vou fazer? Eu só vou colocar um IP de gerência nesse switch e nesse switch. Vou colocar switch 1 e switch 2. Beleza? Só para facilitar a minha vida, não é o que eu quero que vocês façam. Tá vendo? Porque eu já mostrei para vocês como que altera o hostname. Beleza? Colocou aqui? Beleza, ele já alterou. Se eu entrar no CLI, ele vai mostrar que já está, ó, switch. Como que altera? Entra no modo de configuração global, coloca hostname, o nome do switch. Aqui é só para facilitar o lab mais rápido, a gente não perder tanto tempo, beleza? Não é isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês façam na unha. Switch 2. Depende. Eu vou falar sobre isso. Existe não sei se está todo mundo vendo ali, tá para todos, né? O Cristiano perguntou, se ele colocar um cabo normal, sem cabo cross, existe algum reconhecimento entre ambos? Sim, se tiver a tecnologia MDIX. É Media Discovery Interface, né? Exchange lá, né? Ele vai descobrir o tipo de cabo automático, o tipo de conexão que eu estou falando com o cara. Então, se tiver TX com TX, não vai. Ou RX com RX, não vai. Eu preciso ter um lado transmitindo de um cabo e o outro lado recebendo. Porque são 8 parzinhos, né? São 4 pares e 8 cabinhos lá no UTP. Então, esse cruzado é só alguma informação que faz os dados trafegar no local certo. Se for direto, também vai trafegar no local certo. Só que dependendo do equipamento, ele não identifica essa sinalização TX com TX. Quando ele acha TX com TX, MDX, é isso aí. Quando ele acha TX com TX, ele precisa do MDX, né, para fazer essa troca de sinalização na interface. Aí ele permite que um lado seja TX e o outro RX. E é uma combinação que os dois precisam ter. Porque se eu tiver MDX ligado de um lado e do outro não, não adianta, ele não vai identificar o cabo. Beleza? Há uma possibilidade de um lado só ele vai deixar fazer a leitura. Tem equipamentos que é assim, não precisa estar dos dois lados. O MDX ligado de um lado só e ele reconhece qualquer cabo que colocar. Por que eu não recomendo isso? Já já a gente vai entender qual cabo que eu devo utilizar. Quando a gente chegar lá nos modelos OSI, lá eu vou falar para vocês. Porque tem dispositivo de rede até hoje que não vem em MDX, porque é o equipamento para trabalhar em alta velocidade. Então, vários protocolos de camada 2, identificar cabo, velocidade, é desativado por default. Você tem que colocar o cabo e catapimba e funcionar na hora. Um exemplo, Big IP. O F5, se você colocar um cabo lá para ele reconhecer automático, não vai reconhecer. Você vai ter que colocar um cabo direito. Se você, não é que é direto, você vai ter que colocar o cabo correto, dependendo em qual dispositivo que ele está ligado. Se é num switch, se é num firewall, se é num roteador. Se colocar qualquer tipo de cabo lá, pode ser que ele não funcione. Você fala, nossa, acabei de tirar da caixa, não está funcionando. É o cabo, ok? Então, eu coloquei cabo cruzado aqui, que são equipamentos iguais. Cabo cruzado aqui, ó, equipamentos iguais. De camadas iguais. Roteador com roteador, camada de rede. Switch, camada de enlace. Switch e roteador, camada 2 com camada 3, eu coloquei um cabo direto. Então, camadas diferentes, você coloca um cabo direto, que é esse cabo aqui, ó. Copper straight through. Então, é cabo direto. Esse cabo aqui, ó, copper, cabo de cruzado, né? O cabo de cobre. Crossover. Então, é feito as pontinhas diferentes. A gente vai chegar lá, eu mostro para vocês o padrão A, o padrão B, como que ele é um cabo direto e como que ele é um cabo cruzado. Por que de uma coisa e da outra? Não está na hora ainda, tá? A ideia é que a gente vê a interface. Então, ó, eu tenho a rede 926810. Vou colocar, ó, a interface vilão. Vou mostrar para vocês uma coisa. Show IP intbri. Eu mostro os status da interface. Olha o switch aqui. Ele tem essas interfaces, ele começa da fast 01 e vai indo. Tem um monte de interface aqui, ó. E ele tem a VLAN 1 aqui, ó. Tá vendo? Só que essa VLAN 1 vem desativada por default, que é uma VLAN que eu posso colocar IP nela e ter gerência na caixa. É assim que eu coloco IP no switch, através da VLAN. Posso colocar numa interface direto, se esse for um caso de um switch layer 3, que não é esse caso. Depois eu vou explicar as nomenclaturas da Cisco, onde entra cada switch, em cada camada. Então, config interface VLAN
192, 68, 10. A máquina é 10 e o Gator é 11. Ó, o Gator é 100, lembra? Aqui, ó. A máquina é 10 e o Gator é 100. Então, eu vou colocar o IP no switch aqui, 50. E a máscara, barra 24. Opa! Fiz tudo errado, né? VLAN 1. Entrou, no shut, liguei. Todas as interfaces estão na VLAN 1, então a VLAN 1 vai subir. Para uma VLAN subir, eu preciso de ter esse tag dessa VLAN, a gente vai também falar mais para frente o que é tag. Ou uma interface de acesso ou uma interface de trunk, para ela funcionar. Então, como todas as portas são portas de acesso, todas as VLANs por default vêm na VLAN 1, então a VLAN sobe quando estou manipulando ela aqui. IP address 192, 68, 10, 50 e a máscara. Vou fazer do ping 192, 168, 10, 10, que é a máquina. Pinguei a máquina. 10, 100, que é o roteador. Pinguei o roteador. Perceba que eu coloquei interface de gerência aqui, mas o tráfego está fazendo isso daqui, ó. Agora, ó. Foi esse cara aqui que eu pinguei o roteador. Logo, aqui, lembra que eu falei que esse cabo não tem conectividade, não tem tráfego de dados? Logo, eu sei que meu dado está fazendo isso daqui, ó. Então, eu não configurei nada aqui e está trafegando. Por quê? Todas as interfaces estão na VLAN 1. Todos o switch aqui fala que essa interface está na VLAN 1, essa também, essa também, essa também. Então, tem um tráfego único na mesma VLAN. Tá? No mesmo domínio de broadcast. A gente vai ver que a VLAN separa domínio de broadcast também. Então, calma, a gente vai chegar lá. Então, se eu tentar pingar daqui para cá, ele vai. Vocês perceberam que eu tive uma falha aqui? Ó? Isso daqui é a ARP. Ó. O ARP montando. Vou mostrar para vocês também como que funciona o ARP. Se vocês não souberem como que funciona o ARP, é complicado. Um exemplo, para eu passar no Itaú, o cara queria que eu falasse para ele como que é o mapeamento ARP. Como que funciona o mapeamento ARP. E depois ele perguntou como que funciona o janelamento TCP. Beleza? Então, parece uma coisa besta agora, mas foi um negócio para entrar num grande banco. Foi dois testes teóricos para entrar num grande banco. Beleza? Então, foi isso daqui. Beleza? Passei aqui, sem colocar IP. Então, eu tenho uma interface de gerência agora no switch. Então, ó, se eu vier aqui, que eu já está com um comando lá, ping 192, 168, 10, 50. Já consigo pingar o switch. Olha que legal. Consigo dar telnet? Telnet 192, 168, 10, 50. Ele abre o telnet, tá vendo? Porém, não está configurado senha, não está configurado line VTY. Então, você não vai conseguir entrar no cara. Se eu voltar aqui, ó, voltar no equipamento, conft line VTY 04. Password Cisco. E aí eu coloco login. Aí eu venho aqui. Pronto. Beleza? Lá no Line, que é onde permite o Telnet, SSH ou HTTP, eu configurei, agora ele abre para mim. Como não estava configurado, ele não abriu. Beleza? Vou digitar Enter aqui, ó. Não tenho Enable habilitado. Por eu não ter esse Enable habilitado, ele não deixa eu entrar via Telnet, SSH ou HTTP. Já no console, sim. Se eu pegar esse cabo console e ligar aqui, ó, e eu der Enable, mesmo sem senha, ele abre para mim. Já via Telnet, vocês perceberam a diferença? Via Telnet sem senha de Enable, eu fico só no Enable, só fico só no modo usuário. Beleza? É assim que funciona. Professor, mostra. Você está falando demais. Enable, Secret, Cisco. Enable. Qual é a senha? Cisco. Agora eu estou no modo privilegiado, beleza? Estou fazendo assim bem mastigadinho, porque era meu sonho dar esse tipo de aula. Nunca dei essa aula tão mastigadinha de CCNA.
Eu quero que vocês vejam a funcionalidade das senhas, os negócios funcionando, do passo a passo. Por isso, tenha paciência. Não fique me perguntando quando que vai acabar esse curso, não. Tem só a data para começar. Tá bom? É isso, gente. Então, professor, vou conseguir participar do Leonardo lá? Gente, vocês vão conseguir. Quando eu estiver finalizando esse curso, o dele estiver começando, o meu já vai estar quase finalizando. Então, vocês conseguem acompanhar até o final e pegar lá a rabeta do curso dele. Então, nem que for para vocês não ser desclassificado lá, deixa lá a conferência rolando lá para pegar o nome de vocês. Beleza? Então é isso. Vamos continuar lá. Configuramos uma interface de gerência só em um switch, lá na VLAN 1, e foi. Configuramos os PCs, já estava configurado. Você percebe que eu não criei um outro lab? Nos labs da Cisco vai ser assim, você vai ter que ficar configurando tudo de novo. Endereçamento IP, isso daí é para fixar. Vocês vão ter que configurar o host de novo, o host de novo, o host de novo, o roteador de novo, o switch de novo. Tudo que a Cisco estiver pedindo, vocês vão ter que repetir. Aqui eu estou deixando ele aberto. Para quê? Isso, configurar os PCs. Já teve um lab de configurar PC, só para eu não repetir e não gastar tanto tempo, tá ok? Mas vocês sim, vocês vão gastar esse tempo. Configuração básica que ele fala é configurar o hostname. Vocês viram que é só entrar no conft, configure terminal, hostname, o IP, o nome e troca. O nome é a quente, né? Eu fiz naquela telinha. Não existe aquela telinha, tá ok? Não existe software com aquela telinha que você muda na hora, assim, a quente, sem IP, sem nada. Não. Você tem que ter configurado no mínimo um IP válido na caixa, para depois você conseguir acessar aí algum software de gerência aí, SDN aí, de network definida por software, você consegue configurar, beleza? Mas precisa da configuração inicial. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Vou continuar. Verificando conectividade, já mostrei para vocês como é que faz, mas vamos ver o que a Cisco está mostrando. Conecte um cabo na porta console de um PC ou computador, a gente já fez. Use um programa de emulação de terminal, que é o TeraTerminal, alguma Compare, né? Aceite padrões para levar a linha de comando. Use Enable para entrar no modo de exec privilegiado. Vocês já sabem que é o Enable que sai do modo de usuário. Use o comando de modo de configuração global, que é configure terminal, lá no modo privilegiado. E o modo de configuração de interface saiu com o comando no shutdown para a interface ligar. Então, vocês já viram, né? Então, as interfaces VLAN vêm desligadas, no switch você precisa ligar. E todas as interfaces no roteador vêm desligadas. As interfaces físicas no roteador vêm desligadas. Vocês precisam ligar também com o comando não desligue. Bom, perceberam que a gente já está acabando, então o que eu posso fazer? Dar uma pausa aqui para vocês, dar um pause e a gente parar essa gravação e a gente começar a próxima aula, beleza? É o que eu vou fazer, eu vou parar esse Webex e vou lançar um outro Webex lá para vocês lá no Discord, então fique atento lá no Discord. Só que eu vou perguntar aqui algumas coisas para vocês, né? Configurar nome de host. A importância disso. Por quê? Para eu não ter lá na hora de eu fazer o mapeamento com CDP ou um troubleshoot na rede, todos os equipamentos conectados chama tudo switch, switch, ou roteador, roteador, roteador. Você não sabe, beleza? Isso, vocês vão ter tempo de pegar um café. Eu vou criar uma outra aula para aula 3, para ficar separadas as gravações para mim também lá no Webex, para eu colocar no YouTube corretamente. Então, esse daqui vai ser a parte 2, e logo aqui que vai acontecer? Amanhã vai ter 2 vídeos no YouTube. A parte 2 e a primeira aula do outro slide. Pode ser que o outro slide seja curto, entendeu, gente? Dê para eu terminar até as 11 aí. Então, comandos de iOS para especificar ou limitar o acesso das configurações de dispositivos. Então, a gente já viu lá, né, quando o equipamento está pouco, está maior, a conf, se dá tab, ele preenche, interrogação. Comandos para salvar, lembra o comando para salvar? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar pretinho aqui, ou roxinho. Ai, que lindo, vou colocar vermelho.
aqui, ó, comandos para salvar a configuração atual. Copy, run e start. Você está resumindo run configuration e start configuration. Ou copia, corra, estrela. Ok? Ou vocês podem fazer simplesmente isso daqui, WR. O primeiro vai perguntar para vocês se você quer salvar um arquivo com determinado nome. E esse segundo, filho, pau no gato. Ele considera que você é técnico e é isso que você quer. Ele vai lá e salva, pega as configurações da RAM e joga tudo na NVRAM. Ele faz um merge do que está lá. Beleza? Configurar 2 dispositivos com host e endereçamento IP, a gente viu também. Verificar conectividade entre 2 PCs aí, né? A gente não vai ver isso daí agora, vai ter um momento certo. Eu acho que é muito cedo para explicar domínio de broadcast esses negócios. Os comandos de dispositivos de iOS para verificar ou limitar acesso às configurações de dispositivos, lembra lá o Telnet, SSH, lá online, ó, esse cara aqui, ó, eu vou falar desse cara. Se eu fizer isso daqui, ó, line VTY04, talvez, ok? Aí eu vou lá e faço isso daqui, ó. Também que é um negócio aqui, um textão. Transporte input SSH. Ou seja, nessa caixa o Telnet não funciona mais, só vai funcionar SSH. Vamos fazer um teste? Olha lá. 1. Vou lá aqui na máquina. Lembra que eu coloquei aqui, ó, a senha? Line VTY04. Transporte input SSH. Vocês viram que aqui eu tinha dado SSH na caixa, né? Ó, exit. Ou tinha dado telnet. Agora eu vou dar telnet de novo, ó. Só coloquei para cima e vou repetir o comando. Ah, brinca com a minha cara. Isso é coisa de pack tracer, né, gente? Não deveria funcionar. Por quê? Esse comando aqui, eu só permito que entre tráfego via SSH. O telnet eu não estou permitindo, tá ok? Isso é pack tracer. Olha as vergonhas que a gente vai passando. Deixa eu ver se eu consigo bloquear aqui. Ah, Jesus, não me pergunte por quê, tá? Isso é coisa de Cisco. Isso é coisa de... Tem vários erros assim. Então, vamos fingir que não acontece assim. O certo é, você colocar transporte input SSH, você tem que configurar o SSH, terminar de configurar o SSH na caixa. Vou dar um exemplo para vocês. Para eu configurar o SSH na caixa, depois a gente vai retomar nas aulas futuras, tá? O que eu preciso fazer? Vou habilitar que alguém consiga dar SSH nessa caixa. Eu preciso ter um hostname na caixa. Eu já tenho, SW1. Só que eu não tenho um domínio. Eu vou criar um domínio, tipo minhaempresa.com, ok? Então eu vou colocar aqui, IP, domain, Jesus. Ah, tá, aqui tem vários domain. Domain name, beleza? Aí você vai colocar um domínio aqui, cisco.com. Pronto, agora você pode criar o SSH. IP, crypto, key, generate, RSA. Aperta Enter, default 512 bits. Você pode adicionar 1024 ou até 2048. Vou colocar 2048 para ferrar com a vida do hacker que tentar acessar via SSH. Gerou. Só vai funcionar se tiver hostname, domínio e um IP na caixa válido. Beleza. Agora, ó, o SSH foi habilitado. Agora o SSH agora que deveria funcionar o SSH. E não daquele jeito, né? Não telnet. Então eu vou dar um telnet aqui, ó, na porta 22. Abriu. O telnet, o SSH existe lá. Beleza? Tá aberto, mas ele não deixa eu passar disso. Só tô testando porta num host final. Quero saber se aquela porta daquele serviço está aberta num host final. É assim que a gente faz. Telnet, o IP, espaço, a porta do serviço TCP. Pode ser qualquer outra coisa que seja TCP. Pode ser uma porta 80. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Ficou preso, né? Ô, filho de mão. Que preso, não. Ficou preso mesmo. Tá bom. O que eu ia testar era testar justamente a porta 80. Não, só não pode tirar nosso ponto. Não, o que eu vou colocar para vocês não é esse tipo de coisa. Eu vou testar antes de mandar para vocês no lab.
tá bom? Você falou dos números separados, eu vou mostrar aqui para vocês que já tá? Ele entende. As configurações foi para o 04. Ah, é verdade, gente. É verdade, ó, só na porta 4. Você tá certo, você fez certo. Então, eu vou corrigir aqui porque o Davi? Davi, porque tem uns David aí que tem a letra D, tem que falar David. Tinha um colega que ele ficava puto. O que eu fiz de errado, gente? Show history. Não vai mostrar aqui. Do show history. Tá vendo isso daqui, ó? O aluno aqui me chamou a atenção e ele está prestando atenção. Eu não posso juntar os números da minhas line. 04 ele considera que eu estou configurando só a line 4. Por isso que o Telnet continuou funcionando. Beleza? Então, eu deveria ter feito isso para bloquear o Telnet. Ó. Line, muito obrigado por ter chamado essa atenção. 04. A configuração é nelas todas. Transporte, input, SSH. Agora o Telnet está proibido. O show run. Ok? Agora foi para todos. Tá ok? Ó, nas 4 portas. Olha como é que estava por eu ter colocado o 0 junto ali, né? Cadê? Ó, só foi para a porta 4 e não foi para a porta 0, 1 e 2 e 3. Entenderam? É isso que o David falou. Tá certo, Davi. Tá certo, Davi. É isso aí. Parabéns, cara. Isso aí. Pode ser algum teste que você pode fazer numa empresa e se lascar por causa disso. Beleza? Ou o professor burro te ensinando errado. Eu não prestei atenção que eu tinha digitado errado. Mas valeu, gente. Obrigado mesmo. E aí, se eu tentar dar agora aquele teste de Telnet, que agora o transporte input só está SSH. E eu vou ter que desligar essa máquina e religar, porque ela está me enchendo o saco, né? Eu já dei Ctrl C, já dei Ctrl Shift e coisa e nada. Bom, beleza. Pconfig. Beleza, tá lá. Telnet 192.168.10.50. É a porta 23 que ele vai testar. Não abre, tá vendo, gente? Não abre mais. Porque eu coloquei transporte input aqui, ó, só SSH. Só o SSH eu permito, ó. Conexão timeout, ó, só vai SSH. Ok, ó, vou testar assim, ó, para vocês verem. Telnet, a porta dele é 23. Cisco, meu Deus do céu, só faz eu passar vergonha. A porta 22 abriu. Porém, não é um terminal para acessar SSH, é só um terminal para eu testar a porta SSH. Beleza? A Cisco só faz eu passar vergonha. Deveria dar fechado igual deu aqui, tá ok? Vamos considerar que deu fechado? Que agora tá certo. Agora tá certinho. Whatever, continuemos. Tá ok, gente? Deixa eu ver o que tava pedindo aqui. É o que eu tava falando para vocês. 2 dispositivos, pingam. O que tem mais aqui? Aqui é a isso daqui vocês vão fazer. Isso é um lab que vocês vão fazer. O que eu aprendi neste módulo? Vamos fazer um briefing aqui. Todos os dispositivos finais de rede exigem um sistema operacional. Não existe um sistema burro. Igual eles falam, um switch sem gerência. Um switch sem gerência é um hub, gente. Não existe um switch sem gerência. O switch precisa de sistemas operacionais que gerenciem aquilo para ele, aquele fluxo de VLAN, full duplex e tudo mais, para que ele possa ser full duplex. Eu vou chegar lá naquele ponto. As conectividades e tudo mais. iOS Cisco é um software que prepara o acesso para gerenciamento nos 2 modos a seguir. Eu posso gerenciar ele no modo usuário, que eu tenho comandos limitados, e no modo exec privilegiado, que eu tenho comandos muito mais avançados, muito mais comandos. Eu mostrei para vocês lá no PNet também, né? E a partir desse modo, você pode entrar no Confit. Aí você pode mexer, bagunçar a casa aí, né? Esse modo é acessado antes dos outros modos de configurações específicas. Então, o modo usuário,
e o modo privilegiado, ele vem antes de você dar confit. Não adianta você querer dar confit no modo usuário. Você tem que passar pelo modo privilegiado e é no modo privilegiado que você dá confit. Não adianta você querer entrar na interface se você está no modo privilegiado. Você tem que dar confit, entrar no modo de configuração global e depois entrar na interface e fazer a configuração. Beleza? É muito importante isso para vocês. No Lab, vocês vão fazer os Labs lá junto comigo, vou deixar vocês fazer, vou fazer o Lab lá para vocês na frente de vocês, e vou deixar vocês fazendo no Lab e me chamar para dúvida depois. Principalmente os primeiros, vocês precisam pegar essa habilidade de entrar no modo de configuração global, no modo da interface, sair do modo da interface e por aí vai. Ok? O usuário pode inserir diferentes modos de subconfiguração, subconfiguração de interface, de VPN, por aí vai, né? Cada comando de iOS é uma sintaxe ou formato específico. Isso pode ser executado no modo apropriado. Depende, né? Então, se eu quiser configurar IP numa interface, eu preciso estar no modo de configuração de interface. Agora, se eu quiser entrar em modos diferentes, um exemplo, de interface para Line VTY, eu consigo fazer essa migração de uma vez. De interface para roteamento, porque eu estou entrando no modo e não configurando alguma sintaxe específica. Se eu quero configurar alguma coisa de roteamento, eu preciso entrar no modo de configuração do protocolo de roteamento. Aí lá eu dou a minha sintaxe. Então, entrar no modo é uma coisa, configurar em si aquele protocolo é outra história. Beleza? Eu entrar no EGRP não quer dizer que ele está configurado. Preciso configurar o resto, né? EGRP, aí eu preciso dar o braço, a perna, o olho, a boca, para ele poder trabalhar. Não é só falar, olha, EGRP, sim, Salabim, não é assim que funciona. Configurações básicas do dispositivo, nome de host, tem que ter, gente. A primeira coisa que vocês abrirem uma caixa é configurar o host daquele cara. Qual que é o host? Cadê sua topologia? Cadê o seu design? O que você vai fazer aqui? Você não sabe o que você vai fazer? Você precisa saber o nome daqueles caras, beleza? Senha. Quem é que pode acessar via console, via telnet, via SSH, via HTTP? Quem é que pode acessar? Isso é localmente. Você pode ter uma base de dados locais, que eu não ensinei ainda para vocês, mas eu vou ensinar. Quer ver? Antes de eu continuar aqui, eu vou ensinar um acesso com base local. Ó. Show running. Eu estou falando que esse cara pode entrar em qualquer dessas 55, 15 linhas, 16 linhas aqui, ele vai digitar Cisco e vai digitar login. Ou seja, o que é isso? Para ele logar e acessar Telnet, basta ele digitar Cisco. Só que eu vou mudar isso daí. Eu não quero que ele só digite Cisco. Eu quero que ele digite para mim um usuário e uma senha. Pode ser local ou pode ser via Tacax. Eu vou mostrar agora local. Então, ó, conft username, vou criar um usuário, vou colocar Júlio, ok? Privilege 15, porque me dá privilégio de eu fazer tudo. É como se eu fosse um usuário master da caixa, como se eu fosse um usuário privilegiado. Eu tenho vários privilégios, de 0 a 15. Se colocar 0, ele vai entrar lá no hashtag, mas você não consegue dar confit, não consegue dar show, não consegue dar nada. E aí eu vou mudando os níveis. Tem vários níveis aí, né? Eu não lembro de cabeça todos. Nível 7, nível 10, nível 15. E você, através do Parser View, que é uma funcionalidade que a gente vai ver lá no CCNP, você consegue, olha, falar que o nível 10 consegue dar show, consegue dar ping, consegue dar traceroute, consegue dar confit e consegue entrar em interface, dar comando interface. É possível ele consultar a interface. O nível 8, se ele der interface, se ele der interrogação, o comando interface não existe para ele. Ele consegue entrar no confit, mas não consegue entrar em interface. Ou não existe o comando shutdown para ele. O comando, ele consegue trocar um IP de uma interface, mas não consegue desligar. Então você vai ter que pensar aí nas suas políticas da sua empresa, o que o cara pode fazer, o que ele não pode fazer. Um parser view ele pode fazer isso, porém o parsers, né, é por usuário e é por caixa. Então por isso que é melhor você migrar de um database local e já ir direto para um Tacax. A gente vai ver como é que faz também isso daqui. A gente consegue controlar o usuário via Tacax. Só que é mais para segurança, é mais para um CCNA de segurança, tá ok? Um CCNP de segurança. Mas eu vou mostrar para vocês aqui porque esse é o intuito do curso, vocês verem de tudo, ok? Privilégio 15, e aí eu vou colocar
secret, eu posso escolher entre secret e password, já mostrei para vocês a diferença, né? Um é criptografado, o outro não, então vou colocar secret Cisco. Meu usuário é Júlio e minha senha é Cisco, beleza? Opa, esqueci de um pequeno detalhe. Line VTY04 login local. Eu tenho outros logins aqui, né? Tem o login authentication, que eu vou utilizar uma lista de tacaques para que eu valide usuário e senha lá no tacaques, não mais na caixa. E quando eu coloco login local, eu falo que eu vou validar o usuário e senha do meu database local. O meu database só tem Júlio e Cisco. Posso ter vários outros, ok? Pode ir adicionando novos usuários nessas caixas. Uma informação local. O Vamos zero ver se tá ele junto já do liberou. 4 de novo aí, Júlio. Ô, Pai amado de misericórdia. Isso tudo é preguiça. Cadê? De novo. Muito obrigado, cara. Ó, login local. Beleza? Então vamos ver aqui se ele já liberou, porque tá chato isso daqui, hein? Ctrl C, ó. Não libera Ctrl C, bicho. Ctrl Z, Ctrl Shift 6. Será que a Cisco não viu isso? Antes Ctrl C respondia nos outros packs 3. Tá. Deixa eu pingar ele. Pinga 9268 para abrir o ARP, né? Olha primeiro. Interface deve estar subindo lá. Subiu. É que o STP demora um pouco, tá vendo? Pingou. Se tiver marrom aqui, não vai não. Âmbar, né? Vai não. Pingou. Bom. Telnet 92681050. Ah, ele abre, mas não deixa porque eu coloquei SSH, né? Ô, Jesus, vamos lá arrumar. Senão não vou conseguir. Conft line VTY04. Transporte, input, telnet, SSH. Ah, ele não deixa, é um ou outro. Na vida real, você pode colocar os dois. Telnet, espaço, SSH. Então, vou colocar telnet. Ah lá, tá vendo? Ó? Não é password que ele pediu username no próprio telnet, tá ok? Password, Cisco. Foi. E eu já entro direto no modo privilegiado. Eu não entro mais no modo sinal de maior, né? Modo de usuário. Não entro mais ali. Eu já entro direto aqui. Eu já posso fazer confit. Beleza? É isso, por causa do meu privilégio lá. Se eu mudar o privilégio aqui, os acessos vai ser diferente. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui privilégio 1. Eu não lembro de cabeça a tabelinha, tá, gente? Só para a gente fazer um teste. Exit no username Júlio. Username Júlio, privilégio 1, secret Cisco. Espero que não fique nenhum hash aqui, que eu já estou cansado de... Opa! De me enrolar aqui. A Cisco você desativa e não vai. Vamos lá. Telnet de novo. Júlio. Gente do céu. Cisco. Júlio. Cisco. Ó, tá vendo? Eu coloquei privilégio 1. Ó o que aconteceu. Eu entrei em qual modo? No modo de usuário. O privilégio mais baixo que tem. Enable. Aí eu tenho que digitar a Enable Secret daqui. Que é Cisco também. Aí vai. Beleza? Ou seja, digitei o usuário e senha, só que eu não dei privilégio para ele. Se ele não souber o Enable Secret da caixa, ele não entra. Beleza? Ele só consegue dar show. E você pode fazer isso para os, sei lá, para os analistas lá, ó, nível 1, é Service Desk. Cada um vai ter seu usuário e senha para logar. Olha, tal pessoa logou. E aí não precisa ter, sei lá. Vai depender da situação da empresa. Geralmente se usa redes e tacacas e controla tudo em um lugar só. Não fica controlando por caixa, porque geralmente você tem que acessar muitas coisas aqui, né? Geralmente é não rede isso daqui, tanto para dar suporte para um cliente e tudo mais. A gente tá. O comando de iOS utiliza syntax específico lá, configurações para dispositivo, nome de host, 2 arquivos existem em cada caixa, né? A gente tem
o show Startup Config, que o Startup Config é as configurações de inicialização da caixa, e a gente tem o Running Config, que é as configurações que estão sendo executadas na caixa. Ela está dentro de uma memória chamada RAM, essa da Running Config, a RAM, né? RAM. Então, se você desligar o switch ou o dispositivo, ele some tudo que está lá, ele não manda para nenhum lugar. Você precisa mandar o comando de salvar, né? Para que essas configurações da RAM vai para a startup, para a memória de inicialização, que está dentro da NVRAM, a não volátil memória, NVRAM, ok? E é como se fosse um mini USB que você tem aí no seu Windows para salvar as configurações da sua BIOS, um exemplo, para identificar suas placas, como se fosse a sua BIOS, tem as suas configurações iniciais lá. Estou dando um exemplo bem besta, tá? Mas não seria isso daí, mas é como se fosse, para ficar fácil de vocês entenderem. Os endereçamentos IP permitem que dispositivos se localizem e estabeleçam comunicação ponta a ponta na internet. Não é tão simples assim, né? Para estabelecer comunicação lá na internet, eu preciso de um roteamento tanto da minha rede local com a minha operadora, aí eu vou para a internet. Alguns comandos que a gente viu aí, né? Esse slide estava oculto, eu desocultei. Alguns termos novos: sistema operacional, CLI, Command Line Interface, é uma interface via linhas de comando. Gui é o Guilherme trabalhando, tô brincando. Graphical User Interface é uma interface gráfica para o usuário. Shell é o ambiente que o sistema operacional se comunica com a gente e com o sistema em si, né, com o próprio sistema operacional. O kernel é a estrutura do sistema operacional, como que eu vou conversar com o usuário, como que eu vou liberar a tela para o usuário, como que o protocolo vai funcionar, como que esse protocolo vai funcionar no hardware, que hardware que tem, é compatível com esses comandos. Então, o kernel aí é fundamental, ok? E o hardware em si é o que recebe tudo isso, esse peso todo, né? O usuário mexendo, camada 8 e por aí vai. Security Shell, que é o SSH, é como que a gente pode acessar via CLI através de terminais seguros. Eu dei um exemplo para vocês, Terra Terminal, tem PuTTY, tem Security CRT e por aí vai. Telnet é a mesma coisa que o SSH, só que o SSH ele criptografa todos os comandos que eu estou enviando e recebendo do equipamento. Todos os logs, todas as informações é criptografado. Já o Telnet é tudo aberto, eu não consigo ver, ok? Terminal Emulation é os programas que vai simular um terminal, né? Ele vai emular no seu Windows, que o terminal vem lá do ambiente de mainframe, então pega aqueles terminais e está simulando no seu Windows. User Exec Mode é o nome do host com sinal de maior, né? Eu tenho comandos limitados de gerência e monitoração ali. Eu não faço configuração nenhuma. Configuração é proibido e visualizar as configurações também é proibido. Você não consegue ver as configurações. Apenas checar os status do andamento dos protocolos ou interface, seja lá o que for. Modo de exec privilegiado, que é o root, né? Sei lá, modo administrador, mas é conhecido como modo exec privilegiado. Esse cara, tudo está habilitado. Shows, config, qualquer tipo de conectividade. Ok? O que mais? Para eu sair de um modo de usuário para o modo privilegiado, eu tenho que dar o comando enable. Ele vai me habilitar, né? Vai permitir que eu faça isso. Oh, Jesus, voltando. Acabou ainda não, estou explicando. Tenha paciência. Eita. Enable. Ok? E aí você vai entrar o nome do host e o joguinho da véia. Para você fazer qualquer configuração no equipamento, com exceção de TCL, com exceção de TCL é script da caixa, né? E de clock, que a gente viu como configura o horário, clock, set, hora, minutos e segundos, depois dia, mês e ano, mês extensivo em inglês, é no modo privilegiado. As outras configurações, você tem que estar no modo de configuração global, no mínimo. Tem que estar lá o nome do equipamento, router, e aí tem que estar config,
Para você fazer qualquer configuração no equipamento, você tem que estar no mínimo nesse modo. Como que eu chego lá? Estou no modo usuário, dou enable. Estou no modo privilegiado, né? Eu dou configure terminal. Através deste comando aqui, eu chego nesse modo. Beleza? Porém, eu preciso estar neste modo aqui. Este modo, eu dou este comando, esse comando me leva a esse modo. Exit, eu saio um modo. End, eu saio todos os modos ou submodos que eu tiver. Aí eu tenho argumentos dos comandos, alguns keywords que é importante ou não. Ping, para eu pingar algum equipamento. Traceroute a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer é para eu rastrear caminhos do meu pacote. O SaltScript está dando o comando help, interrogação. Se eu colar na palavra que eu não lembro, ele traz a palavra em si. Se essas letras das palavras estão repetidas, para tomar cuidado com a ambiguosidade de comandos, ele traz todas as palavras que começam com aquelas letras que eu digitei, lembra de co? Que tem connect, tem configure terminal e por aí vai. Então, traz outras palavras. Se eu colocar a interrogação bem do lado, né? Se eu fizer isso daqui, ó, e colocar isso daqui. Se eu fizer isso daqui, ó, der um espaço e colocar a interrogação, ele não traz informação para mim. Porque ele vai falar, olha, tá ambíguo, eu não sei o que trazer, ok? Se eu der tab, onde tem mais que uma opção, ele não preenche. E a marretinha lá do Chapolin fica blém, 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 blém. Ele não faz preenchimento, tá ok? Hotkeys, que é aquele Ctrl A, Ctrl F, aqueles comandos de resumo, né? Ontem eu falei uma coisa, mas eu esqueci de fazer o complemento daquilo. Eu vou mostrar para vocês um rapaz na internet, Ricardo alguma coisa, mas não sei se ele é aluno, se ele não é, mas ele falou um negócio muito importante que eu vou mostrar para vocês. Lembra do Ctrl Z que a Cisco fala que você sai dos modos e tudo mais? Voltando. Volta. Cadê meu Purple? Aqui. Ó. Eu vou entrar na interface Giga 0/0 do equipamento. Vou mostrar ela para vocês. Cisco. Poxa, não é Cisco? Lascou. Console. Cisco. Show running. Perceba que a minha Giga 0/0/0/0 não tem... Tá cortando o áudio, gente? Estão reclamando do áudio. Tá cortando o áudio? Deve ser aí para tu mesmo. Muita gente tá normal. Então, muito obrigado, gente. Não tem description. Eu vou mostrar um pequeno detalhe. Ó. Giga não tem description. Presta muita atenção nisso. Eu esqueci desse detalhe de falar ontem para vocês. Ó. Interface Giga 0/0/0. O Enter que faz a função de mandar o comando que é quente, né? Description, teste, blá, blá, blá. Lembra que o Ctrl Z volta lá para o modo privilegiado? Se eu fizer isso, o Ctrl Z ele vem junto com um Enter. Pode ser uma falha da Cisco, que a Cisco nunca percebeu, nunca foi, sei lá, ou não quis arrumar. Mas além de ele sair deste modo, ele manda esse comando para a caixa. Ó, vou dar um Ctrl Z, ó. Tá ok? Aparentemente não deveria ter funcionado nada, né? Ó. Olha só a interface. Ah, aqui não foi. Safadinho aqui no Packet Tracer, né? Então eu vou ver na vida real. Não tenta me enganar não, bicho. Ih, caramba. Se eu colocar o cabo, ele muda. Agora que eu lembrei. Eu estava no Wi-Fi ontem, eu coloquei o cabo. Mas eu fiz esse mesmo teste aqui, ó. Eu coloquei teste. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, fiz a mesma coisa aqui, ó. Entrei, o aluno falou hoje à tarde, ou alguém falou hoje à tarde lá no vídeo, comentou, e eu fiz o teste. E aí eu coloquei description teste, aí eu dei um Ctrl Z. Não apertei Enter. Ele simplesmente voltou lá no modo privilegiado, tá ok? Deixa eu ver se eu mostro aqui antes. Ó, não tinha nada, ó. Beleza? Aí eu fiz o Breguenites lá que ele falou, dei o Ctrl Z com description lá. Não quero continuar. Aí o que aconteceu?
entrou description teste. Isso é no dia a dia. Tá vendo que no PEX Tracer não foi? Mas no dia a dia vai. Então vocês têm que tomar cuidado, se vocês quiserem cancelar alguma coisa, algum comando que está na tela, ou vocês apagam, ou vocês dão Ctrl C. O Ctrl C realmente é de cancelar. Cancela aquilo que vocês estão fazendo. Então você pode fazer isso daqui, ó, Conf T, dá um Ctrl C. Aí ele cancela, ok? Ele volta, cancela tudo que você está fazendo lá. Ele volta o comando. Depois eu vejo lá no Penet lá. Beleza, gente? Tranquilo? Mais uma vez trollado pelo PEX Trace. Vocês não sabem o tanto de vergonha que eu já passei por esse PEX Trace, gente. Vocês não fazem ideia. Então é isso. Essa aula acabou. Eu vou dar 10 minutos para vocês. Deixa eu pausar aqui.